no nosso quintal, vou falar com a Renata. Vamos. Vamos falar com a Renata. Coloca a Renata aí, por favor. Galera, vocês já conhecem a Renata Mendes, ela é do Pra Ser Justo, ela é diretora, cofundadora. O Pra Ser Justo é um instituto que analisa, estuda e tem os melhores conhecimentos sobre reforma tributária. Ela já esteve aqui com a gente algumas vezes e nos ajudou a entender esse assunto, que é árido, é difícil. A Câmara aprovou uma reforma tributária que é um avanço em relação ao sistema que a gente tem hoje. Essa reforma vai ser implementada em etapas, mas ela depende de uma aprovação no Senado. E lá há movimentos ali, articulações para fazer modificações, mudanças no texto já aprovado pela Câmara, no qual já houve concessões em relação ao que seria, digamos assim, um texto ideal ou melhor de reforma tributária. E a pergunta que a gente vai fazer para a Renata, deixa eu pegar aqui para ser preciso, que é uma pergunta do Toledo, como sempre muito boa, Zé, craque. Quantas barbaridades o Congresso tenta emendar na reforma tributária? Então, isso nós vamos perguntar para a Renata. Boa É noite, dona fácil, é uma Renata. pergunta que não deixa a Renata em nenhuma É, situação difícil, de modo algum. boa noite e Boa obrigado por estar aqui com a noite. gente. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Bom, é isso. Pergunta de saia justa, mas, de novo, né? É importante, é um tema que a gente está se esforçando para trazer bastante luz na imprensa, nas redes sociais, porque o que a gente está percebendo aqui no Senado, especialmente, é uma super representação dos setores e pouquíssima representação em termos de sociedade. Então, alguns interesses estão ganhando mais espaço do que outros, e a gente precisa, né, fazer essas contas, trazer essas informações, porque não dá só para um lado levar tudo, né? Muito importante a representação setorial, mas o que a gente está vendo é que está indo para o pior caminho possível, pensando na população, que no fim é quem vai pagar, né, a tributação Essa do conta. consumo. Então, é quem paga essa conta. Então, O que bora eu lá. gosto, o que eu Agora gosto vamos do Para Ser fulanizar, Justo, então. Kennedy, é que Hum, eles trabalham, não é isso. achismo, não é impressões, não. Eles analisaram Dado. até o dia 4 de outubro 310 emendas que foram Isso aí. apresentadas à proposta de reforma tributária que está em tramitação no Senado. E, Renata, dessas 310 que vocês tiveram a paciência e o estômago de analisar uma por uma, quantas delas são piores, pioram o projeto em vez de melhorar? Olha, dessas 310, né, 65,5% tem um teor que a gente avaliou negativo. Então, são emendas que, de uma forma geral, vão piorar a qualidade do IVA, né, que é esse tributo que a gente está tentando aprovar com a reforma tributária. Então, fazer um sistema para simplificar, né, menos transparente, mais complexo, mais caro. Então, são emendas com esse teor que a gente avaliou negativo. E quando a gente olha especificamente para quais delas vão aumentar a carga tributária, né? Vão aumentar essa alíquota ali que a gente vai pagar na hora de Vai comprar fazer a bens ou gente pagar mais serviços. imposto. Vai fazer a gente pagar mais imposto. Agora, 46% Renata, das emendas dessas 310, né? Então, aí praticamente a metade delas até semana passada. Hoje a gente já está em 409 emendas, então a gente já perdeu em 100 aí essa análise, já vamos 409, precisar já colocaram mais 100, mais 100 99 a emendas mais. da semana passada para cá, a gente precisa avaliar Socorro! mais essas ou seja, novidades, mas eu já olhei algumas aqui que dá para contar para vocês o que mais entrou. ô, Renata, das 310, mais ou menos 20% pioram o texto Não, e dessas três em 65%, cada, duas em cada exato, três, 66% pioram. 66% pioram. É muita pioram o coisa. texto. Já É arredondei para muita cima, viu, coisa. Renata? É 65,5, Não, já tudo arredondei. bem. É. Tá? É uma imprecisão. Com essas novas Ou que seja, entraram, com certeza essa Já. estatística deu uma Não, é subida. duas em cada É, três, é inacreditável. a Imagina chance é alta de assim. piorar, então. sim. A chance é altíssima de piorar. Qual que é a Não, e chance dessas quarenta e emendas seis serem por cento aprovadas? fazem a gente pagar mais imposto. E, obviamente, Sim. isso não vai cair na conta dos partidos que estão apresentando essas emendas, vai cair na conta do governo, que é quem propôs a reforma. Quem que propôs Quais são os partidos que estão se destacando por piorarem a reforma tributária no Senado, Renato? Deixa eu pegar minha colinha aqui para não ser, E que né, para não setores fazer eles estão nenhuma representando, injustiça. né? Sim, Temos que vou. fularizar e dar o nome aos bois. Quais são os Sim. setores que estão querendo piorar a reforma? Então, bora aqui por ordem, né? Então, pensando em partidos com maior volume de emendas que a gente considerou negativas.
ou que aumentam também a carga tributária. A gente tem PP, Republicanos, PSD, PL e Podemos aí nesse top 5 de partidos com mais O emendas Arenão, apresentadas. né? Arenão, O Arenão, Arenão, Arenão. representado aí pelo PP e pelo PSD, e o Republicanos, Republicanos também, PL, aí. e a oposição, PL, Partido do Em Bolsonaro. termos Isso. E em termos de setores, assim, né? O que que essas emendas, a maioria delas que estão falando sobre benefícios, elas aumentam o imposto porque elas estão falando em dar uma tributação reduzida para algum setor específico, né? Algum produto, algum serviço específico. Então, a gente está A falando da lógica cadeia é do. aquela que você sempre explicou para a gente, quer dizer, se algum setor pagar menos, todo mundo vai ter que pagar mais, porque obviamente Exato. tem que compensar a diferença de quem está sendo subsidiado. Uhum. Na prática, hoje, com todas as sessões que já entraram na Câmara e essas outras que estão sendo apresentadas, a gente teria o que ficaria mais caro, por exemplo, roupas, calçados, materiais de construção. Essas seriam coisas que não estão ali na lista, né, de beneficiários e que, por exemplo, estão na cesta da maioria Não das fizeram o famílias lobby direito. e aí estariam nessas categorias que, por exemplo, estariam com produtos mais caros, pós-reforma. Mas dos setores que não entraram na primeira leva da Câmara e que agora estão fazendo pressão, porque foi esse um pouco o movimento, né? Kennedy Toledo, uma parte conseguiu ali seu pleito na Câmara e quem não conseguiu está desesperado e pressionando para dizer, olha, se esse setor conseguiu, por que que eu não? Então, no turismo, a gente tem a cadeia do turismo como um todo pleiteando entrar, né, numa alíquota reduzida ou num regime especial, porque já teve ali parte disso contemplado, mas eles querem cobrir Turismo a é o cadeia quê? como um Hotel, todo. companhia aérea, o que que é? Agências de viagem, tudo que envolver a cadeia da prestação de serviço dentro do turismo, é isso que eles estão tentando fazer um esforço para abranger Quer tudo. dizer, nós vamos É, financiar as férias das pessoas, é isso. E assim, o que é mais problemático é que a maioria dessas empresas não é a pousadinha, não é o restaurantezinho, a agência pequena que está no Simples, porque o Simples não vai ser impactado pela reforma. Está falando de empresas com faturamento mais alto, porque, de forma geral, a cadeia do turismo é menor no Brasil, a gente sabe disso, né? Está falando aqui provavelmente de grandes hotéis, de resort, coisas que custam mais caro e que vai pagar mais barato para ali, vamos dizer, 10% da população, até menos. é, Se beneficiar disso. Então Ou é seja, bem grave. todo mundo vai financiar as férias de quem fica em hotel 5 estrelas, 4 estrelas. É isso. Sim, Quem viaja de sim. avião, Então, isso também. Avião. beleza. Aí a aviação também entrou aqui, né? Então, uma das coisas que entrou na alíquota reduzida lá na Câmara foi o transporte. Primeiramente, no relatório do Aguinaldo Ribeiro, era transporte público. Caiu o público, ficou só transporte coletivo, de uma forma geral. E aí, quem não se enquadra no transporte coletivo quer se enquadrar. E aí tem a aviação aparecendo como aviação regional, aviação como um todo, como um transporte coletivo, que deveria ter uma tributação reduzida. Isso também está na categoria com vários pedidos ali de redução. A gente tem o setor de energia elétrica também com pleitos para redução da tributação, o agro, que já foi o maior contemplado na Câmara, que levou quase todas as suas emendas e seus pleitos no texto da Câmara, e que agora quer reduzir a alíquota, que já é reduzida em 60%, eles querem reduzir em 80%. Então, para que os bens e produtos aí do agro sejam tributados em só 20% da alíquota. E Desculpa, Renata. bora. É que eu preciso assimilar, é muita barbaridade ao mesmo tempo. O agro, É. que já é beneficiado hoje, vai ser beneficiado com a reforma ainda mais, não contente em ter conseguido um desconto de 60% na alíquota que vai pagar de imposto, quer agora aumentar esse desconto para 80%. Aí só pagar Pra 20% do que os outros setores vão pagar. Exato. E aí isso tem uma conta. A conta já está feita porque a Fazenda fez a estimativa. Então, se isso aumentaria o IVA em 1,4%. Então, essa Nossa, redução, então a alíquota que já está entre 25,5% e 27%, né, passaria a depender do patamar, vamos dizer, no máximo chegaria aí em 28,4%. quer dizer, se alguém Renata, tem fosse pagar alguma mil coisa aí? reais, ia Ah, pagar R$ 10, R$ 14 a mais em A qualquer mais coisa, só por causa desse lobby só de aumentar de 60% para 80% o desconto para o agro.
Sim, porque isso Bonito beneficia isso. não só o agro. Essa é uma regra que, como a alíquota reduzida ela tá para produtos, né, ali da cadeia do agro, para serviços de educação, serviços de saúde. Então, tudo que está nessa lista, medicamentos, tudo que está nessa lista também vai reduzir, porque é a mesma regra para todo mundo de alíquota reduzida. Então, essa conta, ela não sai só para o agro, ela sai para todo mundo que foi beneficiado. Então, é algo também que a gente vê com bastante seriedade. Espero que não seja contemplado. A gente está pleiteando que a redução volte para os 50%, para isso reduzir a alíquota, mas o agro está indo no sentido oposto. E aí, só para fechar aqui, para dar também outros exemplos, a gente pode entrar mais neles, mas outras coisas também curiosas, né, que estão sendo demandadas. Então, flores e plantas ornamentais, é, com vários Hã? argumentos aí, que é a cadeia Não, que pera, mais pera. Como é que é? flores Flores e e plantas plantas ornamentais? ornamentais, Qual que é a sim, lógica? para entrarem na alíquota reduzida. A maioria das Que emendas é foi agro apresentada também, é isso? por também, os parlamentares que apresentaram quase todos são da base mais bolsonarista, mas os argumentos usados pelo próprio Ibraflor também, que representa o setor, é o setor que mais emprega mulheres. Então, a representatividade de gênero, ela vem quando convém. Então, é o setor que mais emprega mulheres, quase 50% dos empregos são de mulheres, que é um produto perecível e que se estraga muito rápido, que não polui, que é uma produção limpa, que é belo e que é fomentar o belo. Então, todos os argumentos vieram nas emendas, argumentos desse tipo, como algo essencial. Então, aqui a gente está falando, tudo que está na alíquota reduzida, o argumento é isso, é essencial para a população. E aí a gente está falando desde aviação, resort, férias em hotel, falando, né, em passagem de avião com preço reduzido, falando em flores e plantas ornamentais com tributação reduzida, para, em contraponto, a gente ter outras coisas que estão ali no consumo do dia a dia, que fazem parte, né, do que todo mundo consome, todas as famílias, ricas ou pobres, mas, né, roupas, calçados, tudo mais ali básico, pagando mais caro. Então, formaturas de casamentos, isso também veio numa emenda, então tem uma redução, já faz o combo, né? Reduz na flor e reduz também na formatura no casamento, e você tem a festa linda com uma tributação menor Ô, para, enfim, penalizar outras coisas. ô, Renata, e diante da experiência que vocês tiveram acompanhando a tramitação na Câmara e vendo o que está acontecendo no Senado, quais são as chances de essas propostas, essas emendas serem aprovadas? Olha, a gente tem pouca visibilidade nesse momento. O senador Eduardo Braga ontem deu uma entrevista, mas ele falou que ainda tem um pouco de chão até o dia 24, que é quando ele vai apresentar o relatório, né, o que ele se comprometeu a fazer. Ele falou que Ele é o ainda tem um relator e ele chão, pode ele é o acolher ou relator. não a emenda, né? Ele pode Exato, simplesmente falar, e não vou emendar com isso. O Eduardo Braga é um primeiro filtro que tem aí importante, né? importante para essas emendas. Mas ele não deu visibilidade do que pode ou não entrar nessa versão que ele vai propor. Assim, a gente ouve, ele está com um trabalho difícil, de fato, porque já vem uma alíquota, né, assim, um tributo que já vai estar elevado, e ele tem um trabalho difícil de dizer o que entra, o que não entra, ou de talvez colocar coisas para fora, e que isso, enfim, gera uma série de questões ali, não só com os setores, mas com outros senadores. Então, ele está com essa missão, mas faz parte do trabalho, né, do relator, mas a gente não tem essa visibilidade do que mais pode entrar. O que a gente sabe que muito provavelmente vai entrar é a redução da tributação para categorias profissionais, que é o que eles chamam. Começou como um pleito da OAB e foi se expandindo para médicos, arquitetos, que é uma tributação reduzida para esses prestadores de serviço. E o próprio Pacheco, o presidente do Senado, apoia essa redução. Ele fala que é E para são quais os reduzir prestadores? Quais? Você tem a lista advogados, deles? médicos, arquitetos, são essas categorias que se chamam categorias Essa- profissionais. Aí o próprio Pacheco, o presidente do Senado, fala que é para reduzir a tributação, mas ao mesmo tempo ele está apoiando que isso seja acolhido e que, de fato, isso é algo essencial e que poderia encarecer a justiça. Mas ele tem argumentos nesse sentido. Então, assim, a gente não tem essa Arquiteto? visibilidade. Enfim. Mas advogado também é um serviço que, assim, não, a maioria também está no Simples, a maioria das empresas, acho que mais de 80% estão no Simples, não faria muito sentido os custos com advogado são geralmente, Eu a vou ser maioria cínico deles, agora, desculpa te interromper. É que arquiteto, desculpa, mas médico e advogado não me surpreende. Eu não estou justificando, eu acho que está errado, sim, porque eu não quero pagar a diferença dos médicos e advogados, né? Que não claro. estão no Simples, portanto já ganham bem, então não quero eu pagar a diferença deles. Mas
É que a boa parte dos congressistas são médicos e são advogados, então não me surpreende que eles estejam contemplados com uma alíquota privilegiada. Arquitetos, para mim, é novidade, Kennedy. Você conhece muito político arquiteto aí, não? Ou só. Eu Eu conheço de conheço arquitetar coisas, mas em geral não boas, mas profissionalmente, especialistas mesmo, não. Não, não conheço o muitos, não. profissional mesmo eu não sabia. Não, é uma profissão maravilhosa, é tão importante Sim, quanto as mas outras, mas é uma questão de justiça. A regra tem que ser tanto para quanto todo as mundo. outras, essa é a chave Médico da e frase. advogado também não tinham que entrar nessa, não. É um absurdo o Pacheco defender isso. É que é aquela coisa, é um discurso, né? Defendo menos carga tributária. No geral, o discurso é muito bonito. Quando você vai no detalhe, no varejo, tá ali colocando um jabuti em cima da árvore. Isso Não, é ele defende jabuti, mais carga né? tributária, porque todo mundo vai pagar É isso. mais, porque vai ter que aumentar a É alíquota de base, que Mas quando reduz do outro, né? Quando você soma tudo, fala, a carga, de maneira geral, está mantida do mesmo jeito, mas você sacrifica mais, alguns uns vão pagar mais e outros menos. Você vai para um dos problemas do nosso sistema, que é a sim, regressividade, não é isso? exato. Você pegar sabe, você volta para um estado anterior ruim, né? O Kennedy, Enfim, eles fizeram uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pedir para a Renata falar bora. devagarzinho, que é os nomes dos bravos senadores que mais apresentaram emendas que têm impacto negativo, ou seja, que fazem a gente pagar mais imposto. Quem são os artistas? Tá bom, vamos lá. Então, primeiro lugar, o Hamilton Mourão, até essa avaliação, né? Já deve ter mudado com essas 100 Que novas pensões. surpresa, não, Kennedy? Que surpresa, né? Como diria o Barão Primeiro, de Tararé, de onde menos se espera que não sai nada mesmo, né? E o Rapaz, lobby mas dele é isso para que setor? é, agora você me A- pegou aqui, eu preciso olhar É Opa, agrícola, na aposto que é avaliação. agrícola. Mas ele faz são vários, assim, talvez eu não consiga abrir, precisa abrir a planilha aqui para ver ponto a ponto das emendas, mas de modo geral, ele apresentou uma emenda que fala, vamos travar o imposto máximo em 25%, a alíquota máxima seria 25%. E, ao mesmo tempo, as outras emendas vão todas no sentido de conceder benefícios para o agro e para algumas outras coisas que fazem a alíquota aumentar. Então, é Não, bem eu contraditório. sou, eu sou a favor dessa emenda do Hamilton Mourão, desde que, porque a lógica dele é a seguinte: então todo mundo vai pagar 25, né? Ninguém, não vamos pagar mais imposto, e vamos dar desconto para alguns setores, ou seja, vai diminuir a arrecadação do Estado brasileiro. Eu sou a favor, desde que toda a diferença saia do bolso dos militares, especialmente dos pensionistas e aposentados como ele. Se ele pagar a diferença, para mim tá bom. Vocês topam essa? eu acho uma boa Então tá. sugestão, até porque conseguiram no governo Bolsonaro uma reforma da Previdência que só ampliou os privilégios, né? Enfim. É Boa, porque um Zé. Sim, privilegiado, desculpa a revolta, mas um privilegiado como ele propor mais privilégio e fazer ainda populismo, ele que é um golpista, Isso. realmente é o fim da picada, né? Os militares estão empenhados numa campanha de destruição da própria imagem. Vamos para o É, número 2 aí, Renata. exato. Vamos Desculpa, adiante. Renata. Desculpa minha pausa não, dramática aqui. O mas Toledo é o mas é radical do o programa, momento. Renata. Eu Mas sou é o o moderado, momento, ele é o assim. radical. Tem que A acalmar o gente Toledo sempre tentou. aqui. Eu acho que tá tudo bem, faz parte, né? A gente tem tentado o diálogo. A gente já foi em mais de 30 gabinetes nesse último mês, fazendo essa peregrinação e pedindo pela redução de exceções e apresentando as nossas emendas para melhorar esse texto. Mas no momento que isso não é acatado, só para vocês terem uma ideia, dessas 300 ideias que a gente avaliou, o senador Everton foi o único que apresentou a nossa emenda para reduzir exceções. Foi a única das 310 que tinha uma apresentação no sentido de reduzir e arrancar exceções do texto. Então, assim, Tem um a senador que maioria apresentou uma coisa justa. que apresentou Para uma ser coisa mais justo, justa. Mas, assim, a gente ele foi em apresentou todos os uma coisa justa. gabinetes. O que a gente mais ouviu nos gabinetes foi: isso é muito importante, a gente concorda, tem que realmente as exceções têm que ser cortadas, mas é muito difícil, é difícil o senador publicamente se indispor. E assim, isso faz parte. Então a gente sente, assim, tem a gente, o Instituto Sou da Paz, já vou falar porque Sou da Paz.
a Oxfam trabalhando para melhorias nesse texto, mas a maioria dos setores está olhando para o seu próprio, né, interesse e fazendo essa pressão. Então, a maioria dos senadores, ainda que entenda a importância, na prática precisa também conciliar outros interesses. E aí o que acontece é o que eu falei, né? Uma parte, né, dos interesses econômicos muito representados, a sociedade pouco representada. E aí a gente gasta muita sola de sapato para conseguir fazer, e quando não consegue, vamos para a imprensa também trazer, dar nome aos bois e dar também o Claro. Tá né, certíssimo. Tá fazer certíssimo. a cobrança Não, pública, porque não é vamos justo. repetir. A Tá gente tão nem. certo que a gente vai repetir. O Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República e senador pelo Rio Grande do Sul, do Republicanos, quer que Republicano, isso. você que está nos assistindo pague 1,4% a mais de imposto sobre qualquer coisa que você vier a comprar para beneficiar os lobbies dele. É isso que ele quer. Para o resto da vida. Sim. Não é uma vez. É sempre. Exato. É para sempre. Exato. E aí já vou Continua, emendar, Renata. então, Toledo, nesse ponto, especificamente o senador Jorge Seife, que é um dos que está aqui também, os que mais apresentaram emendas que aumentam a alíquota, o senador Jorge Seife é um dos autores da emenda que defende essa redução que eu falei para o agro, né? Numa redução que hoje é de 60%, virar de 80%, que é isso que aumenta o nosso IVA em 1,4. Então, também só para trazer o Jorge Ah, Seife aí do desculpa, o Jorge, PL. tem que repartir. São dois integrantes do governo Bolsonaro. O Jorge Seif foi ministro da Pesca, não é isso? E o ex-vice-presidente da República. Tá bom. Ex-vice-presidente. Próximo, quem é o Temos também segundo Laércio vice-campeão? Oliveira, Laércio PP, Oliveira, PP, Messias de Jesus, Republicanos, Ângelo Coronel, Carlos PSD, Viana, do Podemos, Podemos. Doutor Irã do PP, e Esperidião Amin do PP também. O Esperidião também é um caso que trouxe uma emenda que a gente considera positiva, que é para você avaliar os impactos dos benefícios e ter, né, esse constante monitoramento de cada benefício que foi concedido, que impacto ele retorna, né, qual é o custo financeiro que cada um desses benefícios está tendo. Mas, ao mesmo tempo que ele apresentou essa emenda, ele também apresentou várias outras no sentido de conceder benefícios específicos. É, 9 emendas aqui no nosso mapeamento, especificamente, que aumentam a alíquota. Então, tem essa coisa que corta para os dois lados, mas que pesa muito mais, como eu estou falando aqui, né, para as exceções. E eu estou vendo aqui que Então, um outro setor que atuou fortemente foi o setor de energia elétrica, é isso? energia elétrica. Então, eles têm preocupações, né? Foi um dos setores que não foi contemplado na alíquota reduzida, e eles estão com medo também que a tributação do imposto seletivo, que é um imposto regulatório, né, que o governo vai implementar para desencorajar o consumo de coisas que fazem mal para a saúde, para o meio ambiente, eles estão preocupados que a União, no momento de desafio orçamentário, também aumente, coloque a energia elétrica nesse pacote, sem muito critério, mas que coloque nesse pacote e que aumente essa tributação para aumentar a sua arrecadação. Então, eles estão trabalhando nesses dois caminhos para tentar serem contemplados também numa redução de tributação e uma não incidência do seletivo, e apresentaram muitas, muitas emendas assim, de vários senadores. É um dos setores também que está bastante ativo, falando bastante nas audiências públicas também, é, pedindo esses pleitos. Mas, assim, para vocês saberem, as audiências se encerraram, né, na CCJ na semana passada. Estava o cenário muito esvaziado, então os senadores estão apresentando muitas emendas, mas eles não estavam indo para as audiências fazer as discussões ali com os setores. Mas teve coisas assim, casos, além desses que estão fazendo volume, a gente teve pedido de redução da tributação por cartórios, por assessores de investimento, que falaram que a categoria ia acabar se eles não tivessem uma tributação reduzida. Então virou realmente assim o muro das lamentações e essa pressão de tipo, por que não eu? E eu também preciso, e vai acabar, e vai gerar muito desemprego. Então, assim, tá realmente esse cenário que tem um volume maior aí no turismo, energia elétrica, agro, serviços pedindo crédito para folha de pagamento, que também não faz sentido. É, transporte de cargas, que o transporte coletivo, como eu falei, entrou, mas aí o de cargas não entrou, então eles também estão muito fortes fazendo essa pressão. É, enfim, Renata, dá bastante preocupação. Vai lá, Renata, a gente Cris. viu em 3 décadas que várias vezes a reforma tributária morreu na praia. A gente está diante de Uhum. qual cenário? É um cenário em que haverá uma reforma tributária aprovada,
e bastante piorada em relação à reforma da Câmara, ou você vê risco ou uma possibilidade, inclusive, disso aí empacar e não ser aprovado? Por enquanto, assim, na nossa avaliação, pelas coisas que a gente ouve, e por essa força-tarefa que está vindo, especialmente essa semana passada, final de semana passada para cá, acho que os alinhamentos estão todos sendo feitos para isso tramitar como foi na Câmara, né? Os acordos, o que a gente sabe é que o senador Eduardo Braga vai apresentar no dia 24, que muito provavelmente o relatório dele já vem com consensos construídos com os senadores, e ele está fazendo o alinhamento já com Arthur Lira e com o Agnaldo Ribeiro, que era o relator lá na Câmara. Isso é Então, eles já importante, estão porque se isso que você falou é combinando. importante. Explica melhor, porque quando muda um texto aprovado pela Boa Casa, a Câmara aprovou. Se o Senado muda, aquilo volta para casa, a casa pode Exato, derrubar. O que você exato. está dizendo é que estão piorando o texto que o Arthur Lira e o Aguinaldo entregaram, e eles já estão topando esse texto piorar, estão topando o acordo com o Não, Senado. Não, ainda não, porque ainda não. ainda não Ah, temos um tá. texto novo. Então, assim, o Tá, que tem de sinalização é, eles estão se alinhando em relação aos acordos para que seja o mais fluida possível essa tramitação. De fato, a gente já sabe tá. 100% de certeza que o texto vai voltar para a Câmara, ele vai precisar voltar, porque alguma mudança vai acontecer. Sim. É, mas o que o senador Eduardo Braga sinalizou de mudanças que com certeza vão acontecer ali, ajustes, o Conselho Federativo, eles vão mudar de nome para Comitê Gestor e limitar um pouco ali as atribuições, mas não parece muita mudança, parece na verdade mais um rebranding. Vamos aqui trocar esse nome que estava dando problema, botar um nome diferente e fazer a mesma coisa e Sim. tranquilizar os senadores, o que parece positivo. Eles estão negociando o Fundo de Desenvolvimento Regional com o governo federal. O patamar hoje máximo do Fundo de Desenvolvimento é em 40 bi, que é o fundo que foi desenhado para compensar, já que não vai ter mais benefício fiscal e que nenhum estado e município vai poder dizer eu reduzo o seu imposto para você botar sua fábrica aqui. Agora você vai ter esse recurso para investir, né, no desenvolvimento da região ou conceder benefícios mais diretamente e de forma mais transparente. Hoje esse fundo, no máximo, vai chegar em 40 bi, no desenho que saiu da Câmara. O que é o pleito dos estados é que ele chegue aí entre 75 e 80 bilhões, financiado pela União. Então, é uma coisa que a União precisa estar na negociação e que estão se conversando para entender a viabilidade. Isso é um dos pontos que Esse está em fundo é para acabar negociação com a guerra fiscal, né? exatamente, para acabar com essa guerra fiscal que a gente tem hoje. Então, isso está em Agora tem uma guerra para negociação. acabar com a guerra, né? Eles já aumentaram, já Exato. duplicaram o valor do fundo. Tá bom. Tem uma guerra para acabar com a guerra, tem aí, né, muitas. Os estados entre eles também estão insatisfeitos, quem leva mais, quem leva menos, qual é o tamanho da fatia que cada um leva no fim, quando esse fundo for desenhado, e eles querem que isso esteja na Constituição muito claro para depois não gerar outros problemas. Então, tudo isso está sendo negociado até o dia 24, pelo que a gente já ouviu, e o relator Eduardo Braga reforçou. Então, esses são os pontos de ajuste, e aí o mistério também é o que ele vai colocar de exceções e o que ele provavelmente vai tirar ou reduzir nesse texto. Não acho que vai entrar tudo isso, não tem nem condição, porque se entrar todos os que os setores estão pedindo, a gente vai pagar um IVA de 50%. Então, cada compra que a gente fizer, 50% de tributo, não faz muito sentido. Então, é mais ao longo dessas próximas 2 semanas aí, ele vai ter que sentar, trabalhar, ponderar e entender o que entra, o que sai para essa conta fechar, porque eu acho que com certeza ele não quer ser o senador que vai entregar uma reforma tributária que aumenta o imposto para a população. Então, tem esse peso aí para resolver. Por enquanto, é possível fazer essa votação na CCJ. O que está previsto é votar na CCJ no dia 7 e na mesma semana, como eles fizeram com o marco temporal, por exemplo, já, ou no mesmo dia, no próprio dia 7, colocar em votação entre o dia 7 e dia 9 no plenário do Senado. Isso é o que eles estão se comprometendo a fazer por enquanto. Vamos ver como as negociações avançam. Já Agora, fica o eu diria, convite, para voltar. já fica o Ótimo, convite para você voltarei. voltar e explicar e discutir com a gente isso. O que que Sim. E o aconteceu? Mas governo por está enquanto, atuando fortemente no Senado, como atua na Câmara, ou menos? eles estão fazendo uma atuação ainda mais focada, né? Então, o secretário API tem ido a todos os gabinetes, conversar com todos os senadores e explicar o texto, que é super importante, e a gente sabe que o ministro Haddad foi convidado também a entrar em campo. E é uma coisa que o governo, assim como na Câmara, tem também tomado todo o cuidado de não tomar o protagonismo, né? Essa é uma reforma que já vem de muitos anos, então eles querem contribuir, né, e fazer a parte deles na negociação, mas não também
dizer, tomar a reforma para si e dizer que é uma reforma do Haddad, enfim, ou do próprio Lula. Mas o secretário Boa. Appi tem entrado, o próprio Haddad também agora mais envolvido. Por enquanto, eu diria, Kennedy Toledo, que a gente tem condições de fazer isso, pode ser que mude nas próximas semanas a ver. Por enquanto, acho que é algo possível de ser feito e tem tempo hábil para fazer, né? E acho que com esse alinhamento com o Lira, isso voltando para a Câmara, tem aí alguma possibilidade de avanço um pouco mais rápido. Eu sei que também é uma preocupação Ó, do. temos que ir para a síntese, Zé, mais rapidamente, Elisa Souza. Isso tem que vir a público. Partidos políticos estão avacalhando com a reforma. Maria Júlia Signoretti Godoy. E os impostos sobre as grandes heranças? A gente vai ter que discutir isso uma hora aí. Vamos ver, está meio parado lá. E está tendo modificação, enfim, acordo sobre isso, para mudar. Marisa Laterza, sempre o Arenão, que como Toledo chama o Centrão com muita propriedade. De Rodrigues, mais benefício para o agro? Tão de piada? Vânia, para a gente fica o chicote no lombo. Raquel Amaral Guedes, boa noite, querido Alencar, Toledo e Renata Mendes. Boa noite, Raquel. Elisa Souza, sou advogado, penso que todos deveriam ser iguais. Ó, ela está dando um bom exemplo a Elisa. Ótimo. Interessante que eles fazem CPI de tudo para a gente não acompanhar essas alterações. Fazem de cortina de fumaça para a banda passar. Mas a Elisa está dando um bom exemplo. Advogado e acha que não tem que ter benefício. Parabéns. Giancarlo Pacheco, no fim não vai adiantar nada. Não é bem assim. A gente sabe que a reforma é boa em relação ao que a gente tem, Giancarlo, como a Renata já explicou para a gente aqui. Zé, vamos fazer a síntese com a Renata Acho Mendes que tem e já tantos deixar o convite leads para ela essa voltar. história que é difícil de fazer um título só, mas eu acho que o fundamental é que o Arenão, dada a lista dos partidos e dos senadores que mais apresentaram emendas negativas, o Arenão está querendo que Piorar a reforma. aumentar usar a reforma para Aumenta. aumentar imposto e beneficiar os lobbies. É isso. Estou Pode muito ser, longe da Renata? verdade, Renan? Não, é isso aí. É isso aí. Renata é A boa, área pai, ela não banca. quer aumentar imposto para Centrão. beneficiar os lobbies. É isso. É. Tem que ser centrão. Centrão, Não, vai. Vai, tem que ser Centrão. centrão. Vai. Não Eu fica faço, aqui eu cedo. de forte. Ô, Tiro a minha Renata, parte aí, né? Agora, só para a gente não terminar totalmente negativo, tem alguma coisa positiva, nova? Bom, acho que hoje eu olhei, mais algumas outras emendas foram apresentadas no sentido de retirar exceções, retirar inclusive uma coisa que entrou de última hora, que possibilita a redução do tributo para armas e munições. Isso a gente está trabalhando junto com o Sou da Paz. Hoje eu vi que entrou a nossa, entraram também outras emendas apresentadas pelo Instituto Sou da Há Paz esperança. para tirar essa tributação reduzida para armas e munições. Então, assim, Foi aprovado enquanto na Câmara, é isso? sociedade. Foi aprovado na Câmara. Aumentaram para Uma das bicicleta, diminuíram para armas e armas e munições. munições, Tá certo. dentro ali do Uhum. dispositivo de soberania e segurança nacional. Então, a gente está trabalhando para isso e é uma das coisas que a gente espera e que acha que tem chance de cair do texto. Seria uma sinalização positiva, né? Não faz nenhum sentido, não é nem um pouco essencial e, na verdade, trabalha ao contrário do interesse das pessoas, né? Tira Muito vidas bom. e custa caro. Só, tá Renata, vendo? valeu. Quer dizer que não dá boa notícia aí, ó. Boa Dá uma notícia. boa notícia também. Ah, Renata, essa seria uma ótima notícia mesmo, diminuir, acabar com esse negócio, aumentar o imposto para arma e munição. Ô, Renata, obrigado mais uma vez. Tá refeito o convite aqui para você voltar e gostamos muito sempre de ter você aqui. Você explica muito bem, te agradece. Desculpa ter te interrompido tanto, é que o assunto Não, fica tranquilo. eu peço É desperta desculpas, é muitas quente. verdade. paixões. É quente, é quente. Não, Fique mas tranquilo. tá bom. Obrigado, viu? Muito Boa noite para Obrigado, obrigada pelo você. Renata. convite, gente. A gente se vê em breve. Nos vemos em Combinado. breve. Valeu, boa noite. Zé, excelente aí. Vamos para a enquete primeiro. Quem respondeu melhor? José Roberto.